Glórias ao Pai, ao Filho, ao Espírito Santo de Deus, maravilha, né? Estamos aqui começando a nossa live da Sagrada Família e Deus, ele é bom em todo o tempo, né? Quarta-feira é o dia que a gente sempre ora pela nossa família e é muito importante nós fazermos essa oração, fazermos esse clamor em favor do nosso lar, em favor da nossa casa, tá bom? É um prazer ter todos vocês que estão acompanhando essa live conosco, né? Eu já quero ir preparando vocês já que estão acompanhando essa live, que a partir deste domingo nós já vamos começar com uma liberação parcial. O que, pastor? A partir de domingo agora nós vamos começar a ter os nossos cultos, não é normalmente, mas parcialmente, tá? Então a partir desse domingo, parcialmente, os nossos cultos voltam. E como que é isso, pastor? Voltar parcialmente. Nós vamos voltar com 30% da capacidade, vamos voltar com restrições, tá? E pastor, quais são as restrições? As restrições serão o seguinte: na igreja vai ser imprescindível o uso de máscaras. Nós vamos separar as poltronas mais ou menos uns 2 metros de distância para cada pessoa. Que mais, pastor? O uso de máscara, a igreja não vai ter escolinha, a escolinha não foi liberada, tá bom? Não está liberada. Que mais, pastor, que a gente vai ter? Os irmãos que fazem parte do grupo de risco, pessoas de 60 anos para cima ou que fazem parte daquela lista do grupo de risco, elas também não são orientadas a frequentar, porque tem que vigiar. Todo cuidado é pouco. Na realidade é algo que a gente sempre falou e sempre acreditou. Não tem como inibir todo mundo, como que eu posso dizer? Não dá para parar, não pode parar. Parar é pior até cientificamente falando, né? Cientificamente falando. Mas a gente vai tracionando, eu vou dando mais informações para vocês aí, para ficar da melhor forma possível, né? O uso de álcool gel, sabonete nos nossos banheiros será imprescindível, e o uso de álcool gel na igreja, o uso de máscara, o acesso ao nosso balcão do patrocinador com distanciamento entre pessoas, e a gente assim vai tracionando, a gente vai tracionando aos poucos. Pastor, e quanto às lives? As lives vão continuar? Sem dúvida, sem dúvida. Toda quarta-feira nós vamos ter live, toda sexta-feira nós vamos ter live, todo domingo nós vamos ter lives. As lives vão continuar, tá bom? Mas a gente já vai voltando à normalidade, voltando aos poucos. Normal, acho que vai demorar um pouco. Mas pelo menos com 30% da capacidade, as pessoas tomando o devido cuidado, precisa começar a se mexer, porque não tem como, tá bom? E Deus, Ele é bom em todo o tempo. As lives é uma coisa que elas vieram para ficar, tá? Talvez a gente não vai gravar na mesma intensidade. Por exemplo, na quarta não serão 3 lives por dia, vai ser uma live. Na sexta também e no domingo também, mas as lives vieram para ficar, para nós alcançarmos as pessoas no nome de Jesus. É uma coisa que é muito importante e nós devemos ter, sim. Acho que é algo que continua edificando vidas, abençoando pessoas e fazendo a diferença, tá bom? Bem, vamos lá, eu vou orar por vocês. Eu estou com uma palavra aqui para compartilhar com vocês. O tema da nossa mensagem é Casa Firme. E sempre lembrando, tá? Pastor, a igreja ela está aberta? Ela está aberta toda segunda, a princípio toda segunda, toda quarta, toda sexta e todo domingo. Ela está aberta para nós podermos ajudar, para nós podermos atender as pessoas. Pastor, e por que não terça e quinta? Porque é uma forma também da gente dar a nossa colaboração para evitar circulação. Não que nos outros dias, vocês estão tendo uma circulação muito grande, não estamos atendendo as pessoas.
Mas a gente decidi não abrir nem na terça nem na quinta, que é uma forma de estar cuidando também das pessoas, de estar dando também a nossa contribuição à sociedade, porque é a sociedade que tem que entender, sabe? Só é todo mundo. O mundo nunca mais será o mesmo. Todo mundo tem que entender que a partir de agora, o exemplo, eu tenho a minha máscara aqui, eu ia até mostrar para vocês, o uso de máscara é imprescindível. Até quando? Vai ser por tempo indeterminado. Eu acho que eu vejo o uso de máscara, o uso de álcool gel, os cuidados, os maiores cuidados com a higiene, é uma coisa que veio para ficar. É uma coisa que não pode parar, até mesmo porque não tem vacina, a realidade é essa. Não tem vacina. Também não tem hospitais. Aliás, no Brasil nunca teve hospital para o povo. Não é porque teve a pandemia que não tem hospital. Isso é balela. Quem quiser acreditar nisso é mentira. No Brasil nunca teve hospital para a população. Pode ver como sempre foi difícil uma internação, como sempre foi difícil um atendimento público. Então o hospital público chegar no caos é a coisa mais normal, já era o caos. O brasileiro já está acostumado a viver no caos do péssimo atendimento, entendeu? Então nunca teve. Então a pandemia veio e só, enfim, confirmou a ineficiência do Estado, a incapacidade estatal. Eu até digo que não é nem da gestão atual, são das gestões anteriores, tanto em municípios, quanto no Estado, quanto no Brasil. Nunca ligaram para a saúde, nunca ligaram para a educação. Então estamos vivendo o caos por causa de relaxo anterior, tá bom? Então a gente tem que ter a visão de águia e enxergar lá na frente. Vamos lá, eu vou fazer uma oração agora e nós vamos entrar numa palavra. O tema da nossa mensagem é casa firme, tá bom? Fechar os olhos e vamos orar. Pai, no nome de nosso Senhor e Salvador Jesus, eu venho diante da tua presença, meu Deus, juntamente com essa multidão, com este povo, meu Pai, que está aqui neste momento acompanhando esta live, acompanhando, meu Deus, esta reunião. Ah, meu Pai, não te detenhas em operar. Meu Pai, não te detenhas em se manifestar. Meu Deus, nós nos colocamos na tua presença porque queremos ouvir a tua voz. Somos, meu Pai, queremos ser iguais àquela multidão de Lucas capítulo 5, que apertava o Senhor para ouvir a palavra de Deus. E nós estamos aqui porque queremos ouvir a tua voz, precisamos da tua direção, precisamos da tua palavra, Pai, para podermos prosseguir e ser aquilo que o Senhor chamou para que nós fôssemos. Pai, eu coloco a vida de todas essas pessoas diante da tua presença, no nome de Jesus, amém, e graças a Deus. Vamos para a nossa mensagem de hoje. É uma palavra conhecida, mas eu acredito que vai falar ao seu coração. Com certeza, a palavra sempre você vai ouvir algo que você ouviu já. Porém, o Espírito Santo de Deus, ele vem e renova todas as coisas. Ele traz um novo entendimento, ele traz um vinho novo. Vamos para a nossa mensagem. Evangelho de Mateus. Abra sua Bíblia no Evangelho de Mateus, no capítulo 7, por favor. Ô, pastor, o senhor está de blusa aí, como que está? Guarulhos aqui está um pouquinho frio. Tá um pouquinho, não está muita coisa não, está um pouquinho só. A temperatura está agradável. Tá? Evangelho de Mateus, capítulo 7, do versículo 24 em diante. Tá? E por baixo eu estou com a camiseta dos homens que vencem, ó. Dos homens que vencem. Tá? Evangelho de Mateus, capítulo 7, o versículo é o 24. Para as irmãs não ficarem tristes, não é só os homens que vencem, é as mulheres que vencem. Na realidade, sabe quem vence? Todo aquele que é lavado e remido no sangue do Cordeiro, ele vence. A Bíblia fala que nós somos mais do que vencedores. Tá bom? Então é o homem, é a mulher, é o jovem, é a criança, é o idoso, é o bebê que vai nascer. É para o bebê que vai nascer? Claro, a Bíblia fala que os filhos são a herança do Senhor. Né? O bebê que vai nascer, poxa, pastor, mas nem nasceu e já está vencendo. Claro, o filho de cristão já nasce ali na fé, já vem com
com a capacidade de Deus para fazer a diferença, para ir além dos seus pais e se tornar uma bênção. A Bíblia fala que a descendência do justo, essa vai ser poderosa na terra, vai ser poderosa. Então os nossos filhos, eles têm essa bênção sobre eles, e é por isso que nós temos que ter um cuidado tremendo, que eu vou tentar exteriorizar esse cuidado nessa mensagem para vocês um pouquinho, tá bom? Porque sempre a gente está falando dessas coisas. Evangelho de Mateus, capítulo 7, o nosso versículo é o versículo 24. A Bíblia fala sobre os 2 alicerces. E quando a Bíblia fala sobre 2 alicerces, o que a Bíblia está querendo nos mostrar? É sobre como nós estamos edificando as coisas. Existe a base firme e existe a base firme, a base sólida, e existe a base flexível. A base flexível. Toda boa estrutura, ela busca se estruturar sobre uma base firme. Sobre base firme, sobre conceitos firmes. Todo ser humano ele precisa de um norte bem delineado, um norte bem direcionado. Quando não se há esse norte, não há esse norteamento, a pessoa ela se perde. E é por isso que nós vemos vidas serem destruídas, famílias serem destruídas, porque às vezes está sendo edificado sobre uma base que não é firme, algo que não é sólido. A Bíblia diz assim, ó: todo aquele, pois, que escuta essas minhas palavras, veja bem, existe a necessidade de parar para ouvir. Então essa orientação aqui não é para todo mundo. Não adianta nós queremos pegar uma palavra como essa e comparar, fazer o paralelo com uma família não cristã. Não adianta. Pastor, por que não adianta? Porque a pessoa que não para ouvir, ela vai edificar a vida baseada nos seus conceitos, nas suas filosofias. E pastor, isso é bom? Bem, dentro do meu entendimento, o melhor tipo de estrutura para ser edificado é a palavra de Deus. O melhor tipo de conceito para se estabelecer a vida, para você ter padrão, é a palavra. Tudo na vida muda. Nós vemos ao nosso redor que as coisas elas têm mudado. Pastor, como assim? Vamos dar um exemplo. Pegar um exemplo. Se nós voltarmos a algumas décadas atrás, vamos pegar décadas atrás, nós vamos ver, vou pegar o assunto, por exemplo, divórcio. O divórcio, há décadas atrás, era vergonhoso. Era vergonhoso. Dentro da lei, antigamente, no Código Penal, para vocês terem uma ideia, existia um crime chamado crime de adultério. Crime de adultério. Ah, pastor, existia esse crime, esse tipo penal? Existia. Existia sim. Só que ele entrou em desuso. Por que entrou em desuso? Porque, infelizmente, o adultério se tornou prática corriqueira. E o Código Penal falou, não tem como mais tipificar. Quando eu falo do casamento, ou lá atrás, um divórcio ele era terrível. Só que a sociedade, eu não vou usar o termo evoluiu, os costumes da sociedade mudaram. E hoje, me perdoe dizer, mas o divórcio é uma coisa comum da sociedade. Ainda existe uma parcela que eles chamam de parcela mais conservadora, que não concordam com o divórcio. Mas a grande maioria aceita. Agora, por que eu estou dizendo? Quando a pessoa... Quer ver, vou entrar num outro assunto também que é um tanto quanto polêmico. Vamos falar quanto sexualidade. Quanto à sexualidade, nós estamos vendo que no passado era como que eu posso dizer, era criticado, era repudiado. Vamos colocar assim, o homossexualismo, o lesbianismo, era algo abominável. Pastor, e hoje não é mais abominável? Não como no passado.
Hoje nós vemos a família mais, vou usar esse termo, liberal. Veja bem, eu estou falando de coisas naturais. Assim como no passado, nós vemos bem lá atrás, estou dando exemplo, a moça tinha que casar virgem, né? Tinha tudo isso daí. Hoje já, me perdoe, já nem se toca mais nesse assunto. Então a sociedade, ela tem os seus padrões. E nós vemos que o padrão da sociedade, ele vem mudando. Tem pessoas que estabelecem a sua vida sobre esses padrões. Eu não estou aqui para criticar, falar se elas estão certas ou se elas estão erradas. Não, cada um tem a sua opinião e a opinião de cada um deve ser respeitada. Mas agora eu quero falar na questão de cristão, na questão daquela pessoa que quer ser semelhante a Cristo, aquela pessoa que tomou a decisão de viver a palavra, aquela pessoa que tomou a decisão de seguir Jesus. A Bíblia diz assim, e todo aquele, pois, que escuta essas minhas palavras. Então aqui está falando com um cristão, ou seja, aquele que para ouvir, não aquele que não ouve. Então é para mim e para você. Todo aquele, pois, que escuta essas minhas palavras, e aí vem o Senhor e fala, e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente, o cauteloso, a cautelosa, prudente, que edificou sua casa sobre a rocha, sobre a base firme. O próprio Senhor Jesus fala que ele é uma base firme. E tanto é firme que, se você parar um pouquinho para pensar, a palavra de Deus diz assim, que Jesus é o mesmo ontem, hoje e será o mesmo eternamente. Por exemplo, a mesma palavra que nós víamos antes da pandemia, nós estamos vendo durante a pandemia e vamos continuar vendo. A mesma Bíblia que sempre disse, eu lembro, vou voltar atrás, na minha adolescência, na minha infância, a mesma Bíblia que na minha infância, ela sempre dizia, o Senhor é meu pastor e nada me faltará, hoje que eu sou adulto, ela continua dizendo, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Ou seja, a palavra, ela não muda, ela é base firme, os conceitos dela são imutáveis. A sociedade muda, mas a palavra de Deus não. Então eu chamo isso de base firme. Por que base firme? Porque o ser humano tem um norte. Tudo aquilo que vai mudando, o ser humano, queira ou não queira, ele fala assim, poxa, mas era assim, agora está assim, e eu tenho que ser assim, poxa, mas assim não ficou melhor, na minha opinião não ficou melhor, ou seja, é porque não é uma base firme. É por isso que, infelizmente, vamos colocar assim, quando você pega o casamento, que é algo que foi criado por Deus, e você quer adequar o casamento vamos dizer assim, a essas mudanças que nós temos na sociedade como um todo, ele não suporta, ele não comporta, porque ele foi feito, criado sobre a base firme. É igual a questão da questão da educação dos filhos, a formação dos filhos. Não consegue comportar, porque se for comportar essa pseudo, eu não vou chamar pseudo, eles chamam de evolução social, eu não enxergo dessa maneira. Daqui a pouco tem que aceitar os filhos fazendo o que quer dentro de casa e o pai e a mãe se tornam refém. E a Bíblia não fala sobre isso. A Bíblia fala sobre honra. A Bíblia fala sobre respeito. A Bíblia fala, o filho honrará o pai. Quando fala o pai, é o pai e a mãe. Nós temos lá no livro de Êxodo um mandamento com promessa. É o primeiro mandamento com promessa que diz, honra o teu pai e a tua mãe para que seus dias se prolonguem. Entendeu? Então, nós vemos uma diferença muito grande e nós vemos que as coisas espirituais, elas não comportam com essa evolução social, não comporta. A sociedade hoje incentiva o namoro prematuro, a sexualidade prematura, e a Bíblia não comporta esse tipo de coisa. Então o pessoal começa a ficar, vou até mais além, a sociedade atual incentiva até mesmo experiência homossexual, quando a palavra de Deus, ela não comporta. Então cabe a nós cristãos, cabe a nós filhos de Deus, fala assim, peraí, eu estou edificando a minha vida sobre quais padrões?
Essa é a pergunta. Qual padrão que eu e você temos edificado a nossa vida? Bem, para o cristão, o padrão tem que ser a palavra. Se ele quer ser um cristão e viver fora do padrão da palavra, então é melhor não ser cristão. Ah, eu sou um cristão, eu vou à igreja, eu participo da ceia, eu assisto os cultos, mas eu gosto de viver do meu jeito. Não, pastor, aqui em casa é liberal e tal. Então você tem que rever seus conceitos, porque vai dar erro. Depois não adianta ficar orando. Então, se o padrão, a base está errada, vai dar tudo errado. Continuando. O Senhor Jesus fala que esse homem é o homem prudente, aquele que ouve e pratica, ou seja, se estabelece sobre o fundamento. E desceu a chuva, e correram os rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e não caiu. Pode ver, Jesus falou que essas pessoas que decidem edificar a vida sobre a rocha, ele não promete imunidade. Ele está dizendo, olha, vai vir a chuva, vai vir os rios, os ventos vão soprar e vão combater aquela casa, ou seja, vai combater o casamento, vai tentar corromper a educação dos filhos, vai ter esse combate, vai ter essa luta, vai ter essa dificuldade, vai ter sim, mas não vai derrubar, porque a base, ela é firme. Vai vir a tentação? Vai, mas a base, ela é firme, porque a casa está edificada sobre a rocha. A educação dos filhos tem princípios, não, filho? Ensinar o filho e a filha a honrar o pai e a mãe, tem princípios, tem base. O casamento, ele tem base. Não, meu bem, é assim, o casal dialogando, o marido sabendo tratar a esposa. É por isso que quando se trata de vida sentimental, o cristão, ele tem que deixar de ser bobo. Vou usar esse termo, tem que deixar de ser bobo, entendeu? E começar a fazer as coisas com Deus. Porque o que tem de cristão decepcionado na vida sentimental é porque deixa o coração falar mais alto e não deixa a fé. Tem até um louvor que fala, deixa a fé te levar, que você vai chegar lá. A fé é fé, tudo é por fé, não é por vista. Ah, pastor, eu gostei dele, gostei dela, ele é uma boa pessoa. Não importa se ele e ela é uma boa pessoa, isso não está em questão. A questão é fé, a questão é se tem vida com Deus. Ah, mas frequentar a igreja qualquer um frequenta. Inclusive, sabe quais são os maiores frequentadores da igreja? Vou falar para você, barata, mosquito, todo dia eles estão aqui. Todo dia tem, em algum cantinho, lagartixa. Ninguém frequenta mais a igreja do que esses bichinhos. Então não basta ser um frequentador da igreja. Tem que ser de Cristo. Tem que ter frutos. Inclusive a árvore, ela é conhecida pelos frutos. A árvore, ela é conhecida pelos frutos. Então é onde tem que se observar. Tem que estar atento. Tem que ser dirigido pela fé. E aí você conhece uma pessoa de Deus, começa de Deus, não é frequentador da igreja. Ah, então pode ser lá do mundo. Não, porque quem é de Deus vai frequentar a igreja. Só que uma coisa eu digo, que nem todos que estão na igreja são de Deus. Como assim, pastor? O senhor é maluco? Não, não sou maluco. Porque tem muita gente que está na igreja, só escuta a palavra e não pratica. Essa pessoa só escuta, ela não vive a fé. E é esse tipo de pessoa que tem que tomar cuidado. Entendeu? Isso na vida sentimental, para começar certo. Entendeu? E como eu falei, o crente tem que ser bobo. Ah, pastor, eu gostei da pessoa, mas ele não é de Jesus. Esquece, deleta. Deleta. Para o seu bem, deleta. Pastor, o senhor é radical. É, mas a Bíblia fala, seja o vosso falar sim, sim e não, não. Com Deus não tenho talvez. Não tenho meio termo. Ah, mas tem muita gente boa no mundo. Tem muita gente boa, muita gente de caráter. Mas o problema está na fé, que não é a mesma fé. Ah, mas ele e ela não vai me impedir de vir para a igreja. É, pode não te impedir. Mas talvez nunca virá com você. E nunca irá se converter da forma correta. Às vezes vai falar, ah, não, pastor, mas ele e ela falou que vai vir comigo para a igreja. Esquece. A pessoa tem que vir para a igreja por Jesus. Não é nem por mim e nem por você. Eu não quero que ninguém venha na igreja por mim, não. Eu não quero que ninguém. A pessoa tem que vir porque quer Jesus. Porque ama Jesus. Porque tem prazer em Deus. A base tem que ser firme. Por isso que eu falo, cristão,
Me perdoe o termo. Tem que largar a mão de ser besta, de ser bobo e tem que começar a viver fé de verdade. Tem que parar de sentimentalismo, porque sentimento não leva ninguém a lugar nenhum. A fé leva. Pastor, mas o senhor é duro. Não, o remédio é amargo que eu estou dando para você, mas é o remédio que vai te curar. Não adianta a gente ficar com sutilezas e o povo continuar aí todo perdido, que é o que a gente mais lida, pessoas perdidas. E quando nós falamos de pessoas perdidas, não são pessoas perdidas que estão lá fora, não. Os lá fora está perdido. Está cheio de gente perdido dentro da igreja. Está cheio de gente que é muito tempo de evangelho e está totalmente perdido, perdida. E onde a gente tem que encaminhar essas pessoas. Tem que caminhar todos, tantos de fora que vêm, quantos de dentro que precisa do norteamento. Que às vezes tem vivido uma vida de fé, não uma vida de fé firme, não uma vida de fé estabelecida sobre a palavra. Ainda tem coisinhas que a gente tirar. Pastor, aqui em casa às vezes tem, estou dando exemplo, aqui em casa às vezes tem aquelas festinhas, tem aquelas musiquinhas, e tem um pouquinho de bebida, porque vem aquele meu familiar que bebe e tal. Meu irmão, minha irmã, põe tua casa em ordem aí, está tudo errado. Tua casa tem que ser um santuário do Altíssimo. Também não estou dizendo que na tua casa tem que ser Bíblia o dia todo. Não estou dizendo que na tua casa também tem que ser, tá vendo, vem aqui, olha, agora, não é isso. Mas um lar santo. As pessoas precisam entender que a sua casa é uma casa de cristão, onde se conversa, não se discute, onde há o respeito, onde há o amor. Pastor, mas esse lar perfeito não existe. Realmente, lar perfeito não existe. O meu lar não é perfeito. Mas eu estava até conversando com uma pessoa, alguns dias atrás, eu falei assim, mas a cada dia eu me esforço para viver a palavra de Deus. Perfeito não é. O meu lar não é perfeito, o pastor Douglas não é perfeito, mas eu procuro a cada dia me esforçar para viver cada ensinamento, cada entendimento que eu tenho aprendido no decorrer dos anos. E eu vejo que é isso, eu procuro a cada dia, eu quero ver meu lar melhor, trabalhando para o meu lar melhor, a santidade, conversar, esclarecer, ter um ambiente agradável, sabe? É isso. Pastor, na casa do senhor tem bebida? Claro que não. Nunca teve nem vai ter. Nunca teve nem vai ter. Mas se o senhor tiver algum familiar que bebe, o senhor tem? Tenho. Tenho um familiar que gosta de beber alguma coisa, mas na minha casa não. Por quê? Porque é minha casa. Né? Vamos colocar assim, minha casa, minhas regras, minhas leis, as leis ali da minha família. É assim que funciona. Então, temos que ter conceitos firmes. Temos que ter base firme. Continuando, a irmã está pedindo oração pela salvação da família. Ouça a palavra que a palavra vai salvar, tá? Vamos lá. Diz mais. A chuva vem, versículo 26. E aquele que ouve essas minhas palavras, aí vem, a pessoa ela ouve e as não cumpre. O que tem de gente que ouve e não cumpre? O que tem de gente que ouve a palavra, conversa até com a gente e fala, nossa pastor, que palavra! Mas continua tudo do mesmo jeito. Olha o que a Bíblia está dizendo. E as não cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato. Jesus chama essa pessoa de insensata. Está faltando sensatez para essa pessoa. Está faltando lucidez para essa pessoa. Está faltando para essa pessoa entender que ela está diante de uma grande oportunidade, de uma grande chance de mudança, de transformação, e ela não está entendendo. Ela não está compreendendo. É igual ir no médico, a pessoa está com uma doença, claro, vai no médico porque tem uma doença, ou uma dor, um sofrimento. O médico fala, olha, o remédio é esse, o tratamento é esse, e a pessoa não faz nada. Ela faz do jeito dela. O problema continua. O problema continua. E na fé não é diferente. Aquele que só vem à igreja e ouve a palavra, acha que fez aquele papel social e está tudo bem, e porta fora a igreja, não vive a palavra, não materializa a palavra em atitude, Jesus chama esse de insensato. E ele o é. Pastor, por quê? Porque se você for olhar o evangelho
de João, capítulo 1, quer ver? Vamos dar um salto. Deixa marcado Mateus. Vamos no Evangelho de João, capítulo 1. Por que aquele que ouve a palavra e não pratica, ele é um insensato? A Bíblia responde. João, capítulo 1, o nosso versículo. Vamos ver. João, capítulo 1, versículo 14. Olha por que a pessoa é insensata. A pessoa que ouve a palavra e não pratica, ela é insensata por quê? Olha o que diz. E o verbo se fez carne. O que é isso? No passado, às vezes as nossas lives se estendem muito. O pastor Douglas fala demais. O que existia antes de Jesus? Jesus sempre existiu. Mas o que existia era a palavra, eram profecias. Desde a queda do homem, o Senhor Deus, através dos homens de Deus, começou a profetizar sobre Jesus. Existe uma profecia lá no jardim lá no Éden, que quando Adão e Eva caiu, que o Senhor Deus falou bem assim, olha, mulher, falou assim, essa te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Ali já estava falando de Jesus. No decorrer dos livros Gênesis, Êxodo, Levítico, os profetas profetizaram sobre Jesus. O profeta que mais profetizou sobre Jesus foi o profeta Isaías, chamado de profeta messiânico. Só que o profetizar era o quê? É falar a palavra. É a palavra inspirada. Então, por isso que aqui no Evangelho de João, se nós, até eu vou voltar um pouquinho, João capítulo 1, lê João capítulo 1, versículo 1, diz assim, ó, no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Então, no princípio, era só verbo, era só palavra. No versículo 14 do capítulo 1, diz assim, ó, e o verbo se fez carne. Quando se fez carne? Quando foi naquela visitação do anjo, levando o recado ali para Maria, falando, olha, você vai conceber, porque já havia profecia que dizia, eis que a virgem conceberá. Então a palavra, ela não podia ficar só em palavra, ela tinha que se cumprir. O verbo, ele se fez carne. E quando o verbo se faz carne, olha que interessante, e o verbo se fez carne, e diz assim, habitou entre nós, se tornou algo sólido. Jesus, ele encarnou no ventre de Maria. Ele entrou pela porta, se tornou algo palpável, se tornou algo sólido. E a palavra, quando a pessoa pratica a palavra, ela está fazendo o verbo se tornar carne. Quando eu e você vivemos a palavra, nós estamos fazendo o verbo se tornar carne. E quando esse verbo se torna carne, olha o que diz, e o verbo se fez carne e habitou entre nós. Tem que ser algo habitual. Não tem que ser algo só no esporádico, a prática da palavra. O verbo se fez carne e habitou. Jesus habitou aqui entre nós, se estabeleceu entre nós. Então, a prática da palavra tem que ser algo habitual, não algo esporádico. O verbo se fez carne e habitou entre nós, tem que ter habitualidade. E olha agora, e vimos a sua glória. Você não quer salvar sua família? Você não quer salvar o seu lar? Então como que você tem vivido? Será que você tem sido aquela pessoa que só ouve a palavra e não pratica? Então eles não vão ver a glória, porque não há habitualidade. Ou você é aquela pessoa que pratica a palavra só nos momentos difíceis? Não. Você tem que tomar uma decisão de ser habitual na prática da palavra, para que as pessoas vejam a glória de Deus. Que forte, hein? Tem que ter habitualidade. Habitualidade é algo constante, é algo do dia a dia, igual a prática de exercício. Não adianta praticar exercício de vez em quando, tem que ser algo habitual, tem que se tornar um hábito da pessoa. É igual a alimentação, não adianta, hoje eu como coxinha, pizza, McDonald's, Habib's, Burger King, pastel e por aí vai, e amanhã eu falo, não, hoje eu tô light. Hoje eu tomo água, tomo limão, hoje eu vou comer uma comidinha leve. Não adianta.
Tem que ter habitualidade. É igual a prática de exercícios também. Ah, não, pastor, hoje, olha, pastor, bacana. Hoje eu corri 5 quilômetros. Tá, mas você vai fazer o que amanhã? Ah, não, deixa. Aí daí um mês você faz mais 5. Não adianta. Porque não tem habitualidade. Isso aqui é forte, hein? Isso aqui é forte. Então o verbo se fez carne e habitou. Havia habitualidade, era hábito, estava ali. Habitou entre nós e vimos a sua glória. Aí a pessoa vai ver a glória. Como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e verdade. Ou seja, as pessoas vão ver Deus. Mas se tiver habitualidade, é por isso que em Mateus 7 que nós estamos vendo, não basta ouvir, quem ouve e não pratica é insensato, quem ouve e não pratica, não está permitindo na sua vida e para as pessoas ao seu redor que o verbo se faça carne. Entendeu? Palavra forte, hein? Vamos voltar para Mateus que a coisa é tremenda. Oh, glória a Deus, Deus é bom, né? Isso. Olha, e aquele que ouve, Mateus 7, 26 agora. E aquele que ouve essas minhas palavras e as não cumpre, tá vendo? Ele ouve, ele sabe, a pessoa entende, mas não pratica. Não torna o verbo em carne. E as não cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato, essa pessoa insensata, que edificou sua casa sobre areia. E olha o que acontece. E desceu a chuva, e correram os rios, e assopraram os ventos, e combateram aquela casa. E a Bíblia fala, e caiu. Ela vai cair, porque ela não está sobre a base firme. Os filhos se perdem, o casamento se perde, porque não há prática, não há vivência. É por isso que o pastor Douglas sempre insiste, porque os meus olhos espirituais se abriram há muito tempo para isso daí. Quantas pessoas vêm à igreja e não têm o menor compromisso com a palavra? Ah, pastor, mas pelo menos está indo. Mas não está adiantando nada. Não adianta ouvir se não pratica, não adianta. Está se enganando, está enganando o pastor, está enganando a igreja. Não, a pessoa está enganando a si mesma. Aí depois quando vem a chuva, quando vem o combate do rio, quando vem a tempestade, quando vem o vento forte, a pessoa, ai pastor, sabe o que é? É que está acontecendo isso, mas vai acontecer mesmo. A Bíblia fala que no mundo nós iremos ter aflições. Oh pastor, mas a casa vai cair, porque não foi edificado sobre a rocha. Foi edificado sobre outra base. O cristão edifica a sua casa sobre a rocha. Quando falo casa é sua vida, edifica o seu casamento, edifica a educação dos filhos, não é a sua opinião, a minha opinião. A educação dos nossos filhos, eu sou constrangido a pegar aquilo que Deus ele tem me dado pela palavra e transmitir para o meu filho, para a minha descendência. Inclusive é algo que Deus espera de mim, de você. Quer ver o que diz a Bíblia? Vamos em Gênesis capítulo 18. Quero mostrar algo para você. Algo que eu comentei no domingo, na live de domingo, e eu vou comentar com você agora, porque é muito importante. E vou dizer uma coisa, nós estamos fracassando nisso. Nós estamos errando nisso que eu vou mostrar para você. Gênesis capítulo 18. Os casais cristãos estão fracassando nisso que eu vou mostrar para você. Gênesis capítulo 18, o nosso versículo é o versículo 17. O vovô e a vovó têm essa mesma missão. E nós temos que levar isso a sério. Gênesis capítulo 18, versículo do 17 ao 19, diz assim, ó. Aqui Deus estava anunciando para o Abraão a destruição de Sodoma e Gomorra. Versículo 17, olha o que o Senhor disse. E disse o Senhor, ocultarei eu a Abraão o que faço? Olha o que Deus falou acerca do Abraão. Visto que Abraão certamente virá a ser uma grande e poderosa nação, e nele serão benditas todas as nações da terra. Deus já sabia, Abraão vai ser um homem muito abençoado. E por que o Abraão vai ser? Deus falou que ele seria esse homem abençoado. Por causa disso, ó.
Porque eu tenho conhecido, Deus ele me conhece e te conhece, versículo 19. Olha agora, que ele há de ordenar a seus filhos e a sua casa depois dele. Olha que interessante. Deus sabia do caráter do Abraão, da natureza do Abraão, que ele era um homem que ele iria ordenar a casa dele. Tem muita gente que tem que ordenar a sua casa, tem que ordenar os filhos. Casais, vocês têm que se ordenar. Em Isaías 38, o Ezequias ele quase morreu, estava com uma enfermidade mortal, a sentença era de morte, porque a casa estava em desordem. E quantas casas estão em desordem? Casa de cristão que, pastor, mas o senhor está pregando rigidez. Não estou, não é rigidez. Mas casa de cristão que pode isso, pode aquilo, pode um monte de coisa que você sabe que não acrescenta. Não estou pregando radicalismo, não é radicalismo. Não estou falando, não é isso. Arranca isso do seu filho, da sua filha, e está tudo proibido agora. Não é isso. Mas é necessário ordenar. É necessário ter aquele cuidado e falar, filho, filha, vem cá. Deixa o pai mostrar para você, o pai e a mãe mostrar para você o que diz a palavra. O amiguinho ou a amiguinha da escola está dizendo isso para você. O mundo está te dando esse apontamento, mas filho, filha, não é assim. Isso vai te levar à destruição. O salário do pecado é morte. Sexo fora, tem que falar. Pai, mãe, você que tem que falar. Sexo fora do casamento é fornicação. Não pode. Tem que ensinar. O pastor Douglas tem que falar aqui. Eu sou pastor, tem que ensinar. Tem que ensinar o filho que ele vai crescendo, ele ser um homem de caráter, de responsabilidade, saber respeitar. Tem que ensinar o filho, inclusive me falta o versículo que o pastor Jaime fala sempre para a gente, que ele ensinou os filhos dele, falou, os filhos dele, quando as filhas dele começou a namorar, ele conversou com o Geu e falou assim, olha, não se apalpa o seio de uma virgem. Tem que ensinar. Se você não ensinar, o mundo vai ensinar. Só que o mundo vai ensinar do jeito dele. O pai cristão tem um papel muito importante na vida do filho, da filha também. Assim como a mãe tem um papel muito importante na vida do filho, que o filho fala, olha, minha mãe procede assim, uma mulher que conduz as coisas. Poxa, o filho pode olhar e falar assim, eu vou querer uma esposa como a minha mãe. Uma mulher sábia. Mas que tipo de mulher você tem sido? Alvoroçada? Pastor Douglas pode falar? Vou falar. Doida? Que tipo de pai você tem sido? Porque o filho se espelha no pai. Meu pai é todo soltinho, todo não sei o quê e tal. Mas meu pai vai na igreja, mas não vive a palavra. Vê uns programas que não deve, fala uns negócios que não deve, trata minha mãe assim e tal. Então o verbo, ele tem que se fazer carne. E Deus sabia que o Abraão, ele ia ordenar a casa dele. Ele ia pegar a casa dele e falar assim, filho é assim, filho é assim, filho é assim, é assim, filho é assim, a honra aos pais, o pai também, a mãe entendendo os limites dos filhos. Então eu acho isso aqui muito lindo e eu vejo que nós como igreja estamos fracassando muito nisso. O dia, se Deus me der a honra, o privilégio, eu creio que vai dar, eu quero ser vô, eu vou falar, não, meu netinho, é assim, o meu netinho, minha netinha, é assim, 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 é a função. Conversar com a minha nora, ou não, minha nora, é assim, não é por aqui. Mas tudo puxando para a palavra, para a base firme. Porque a base do mundo é base corrompida, é base de prostituição, é base o casal, um às vezes nem brigou, só olhou torto por torto, larga, separa, vai embora e pronto, acabou. Essa é a base do mundo. A base do mundo é assim, sabe por quê? A base do mundo. Você não está feliz, sabe por quê? É porque a minha natureza é diferente. Não, Deus fez homem e fez mulher. Fez macho e fêmea. Não existe outra forma. Então é algo que eu e você temos que pensar. Como estamos edificando a nossa casa. Isso aqui é lindo que Deus falou para Abraão. Porque eu tenho conhecido, Deus sabia o caráter do Abraão, Deus sabe o seu caráter e o meu. Eu tenho conhecido que ele há de ordenar a seus filhos. Abraão era um homem que ordenou os filhos. E sua casa depois dele. E por que tem que ordenar a nossa casa? Olha que interessante. Você vai ouvir algo que você nunca ouviu. E põe isso no seu coração, medite. É algo que nós temos que trabalhar em cima, meditar.
a casa depois dele, para que guardem o caminho do Senhor, para agirem com justiça e juízo, para que o Senhor faça vir sobre Abraão e acerca o que dele tem falado. O que é isso? O Abraão é um homem que nós chamamos de o pai da fé. Lá no livro de Gálatas, a Bíblia fala o seguinte, que Cristo morreu por nós, nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós. Vale a pena ver o relato, tá bom? Gálatas 3,13. Pastor, a live está ficando longa. Não tem problema. O que vale é você ser edificado. Se pastor tiver a preguiça de ensinar, é melhor ficar em casa dormindo. Também chegar a fazer uma live, dar uma palavrinha, água com açúcar para você, não adianta. Gálatas 3,13. Diz assim, olha que diz Gálatas 3,13. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós, porque está escrito, maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Bacana? Leia agora. Olha porque Jesus se tornou maldito, se fez maldição no meu e no seu lugar. Para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios por Jesus Cristo. E para que pela fé nós recebamos a promessa do Espírito. O que é isso? Para que tudo aquilo que Deus prometeu para o Abraão chegue até mim e a você. Mas não só para o Abraão, para o que ele prometeu para Isaac, para o que ele prometeu para o José, para o que ele prometeu para o Moisés, o Josué, para o Davi. Ou seja, é mais ou menos assim, ó, olha o que eu vou fazer. É assim, ó, para que pela fé, olha, preste bastante atenção, para que pela fé, a bênção de Abraão e tudo que vem de lá, como uma grande rede, como uma grande pesca maravilhosa, me alcance. Então, pastor, mas deixa eu ver se eu estou entendendo. Esse é um princípio que, por exemplo, eu recebo uma promessa de Deus na minha vida, e essa promessa ela pode se cumprir na vida do meu filho, na vida do meu neto, na vida dos meus bisnetos. Exatamente. A bênção ela é hereditária. A bênção ela passa assim de pai para filho. Só que tem um padrão para passar de pai para filho. Um padrão chamado obediência. Deus começou a fazer uma obra muito grande na nossa vida. E para essa obra continuar na vida dos nossos filhos, do nosso neto, na nossa descendência, hoje, eu e você temos que ordenar a nossa casa. Para que essa bênção ela tenha continuidade. Continuidade da bênção. Entendeu o que Deus estava falando para Abraão? É coisa muito forte. Pode ver, por que a palavra se cumpre na vida daquele que obedece? Isso se chama continuidade. E isso tem que acontecer na sua casa, na minha casa. Agora voltando para Gênesis 18, e a gente já vai encerrar. Diz lá, olha lá. Porque eu tenho conhecido, Gênesis 18, 19. Porque eu tenho conhecido que ele há de ordenar a seus filhos e a sua casa depois dele, para que guardem, olha lá, o caminho do Senhor, para agirem com justiça e com juízo. É assim que a gente tem que formar os nossos filhos, papai e mamãe. É a nossa responsabilidade. Pastor, sou separada, então você educa o seu filho, a sua filha. Vovô, vovó, ajuda na educação. Ajuda nessa construção bonita. Olha lá, para agirem com justiça e com juízo, para que o Senhor faça vir sobre Abraão o que acerca dele tem falado. Ou seja, aquilo que Deus cumpriu na vida do Abraão, ele queria cumprir na vida do Isaac, ele queria cumprir na vida do Jacó, e ele quer cumprir de geração em geração. Meu irmão, o que Deus prometeu para mim, ele quer cumprir na vida do meu garoto chamado Davi. Só que eu tenho que ensinar eles a serem obedientes. Isso se enquadra dentro dos filhos naturais e dos filhos espirituais. Agora, se eu não tenho a preocupação de praticar a palavra e de ordenar a minha casa, porque quem vai ordenar a casa não é Deus, somos nós. Senão Deus não tinha falado para Ezequias, ordene a tua casa. Meu irmão,
Tem que começar com fundamento, tem que ordenar o namoro. Tudo começa no namoro, tudo começa no conhecimento. Você tem que ser uma pessoa ordenada no fato de conhecer Jesus. E aí você vai encontrar um homem de Deus, uma mulher de Deus. Vai ter um namoro santo, um noivado santo, um casamento santo, uma família santa. Mas se, pastor, conheci Jesus agora, então comece a ordenar agora. Começa a falar, filho, filha, bem, ou esposo, olha, a gente não conhecia Jesus, a gente fazia muita coisa errada, tinha mentira no nosso meio, tinha dissimulação, tinha prostituição no nosso meio. Vamos tirar, vamos santificar, tem que ordenar. Tem que estabelecer a casa sobre uma base firme. Às vezes você se converteu e os filhos viram muita coisa acontecer na sua vida. Você deve chamar seus filhos e falar assim, filhos, vem cá. O papai e a mamãe querem falar uma coisa para vocês. E tem muitos lares que não aconteceu isso. E deveria ter acontecido. Eu quero pedir perdão para vocês pelo comportamento que eu tive até hoje. Pelo que vocês viram nessa casa. Sabe? A partir de agora, o papai, a mamãe, o pai, a mãe, às vezes os filhos são grandes já tem até família. Talvez você é o vô, vó, mas você deve chamar, falar, vem cá. Eu quero pedir perdão. Pedir perdão como tratei, como fiz, como vim agindo todo esse tempo. Perdão porque eu tive um encontro com Jesus e a minha vida é outra. A minha vida hoje é outra. E vocês vão ver pelos frutos. Mas eu tenho que pedir perdão para você. É forte que eu vou falar. Porque eu não fui o pai que deveria ser. Não fui a mãe. O filho tem que pedir perdão para o pai e para a mãe. Porque não fui o filho que deveria ser. Não fui a filha que deveria ser. Mãe, quantas vezes eu te respeitei. Quantas vezes eu falei coisa que não deveria falar. Tem que fazer isso. Tem que pôr a casa em ordem. Tem que ordenar. Tem que pôr no coração, vou ser exemplo, vou ser bênção. Vou tornar o verbo carne na minha vida. Vou ordenar a minha casa. A mulher tem que pôr no coração, você é a esposa que nunca fui. Você é a mãe que nunca fui. Não aquela mãe, me perdoe, alvoroçada. Ah, cala a boca, eu vou dar em você. Eu sei que mudança é aos poucos, mas tem que pôr no coração, vou mudar. Marido, a mesma coisa, poxa, nunca fui atencioso, uma insensibilidade, sabe, uma truculência e tal. Não, agora vou ser diferente. O irmão até colocou aqui, os pais é o espelho dos filhos, exatamente. Exatamente. Então tem que falar, não, agora eu vou ser esse pai, esse marido segundo o coração de Deus. Poxa, sempre falei palavras que não deveria falar para essa mulher. Poxa, sempre tratei os filhos com uma freira. Não. O pai teve um encontro com Jesus, agora tudo é diferente. E trabalhar dia após dia, como eu falei assim, o verbo se fez carne e habitou, tem que ter habitualidade. Não adianta praticar um dia, 2 e ficar 60 dias, um mês, um ano sem praticar, não. E não adianta se esconder atrás de desculpa, pelo menos eu estou me esforçando para melhorar, não. Vamos parar com argumentos que não nos ajudam. Que não nos ajudam. Vamos pôr no coração, você é uma bênção. Se esforçar para ser uma bênção. Se esforçar mesmo. Se esforçar para quê? Eu tenho que me esforçar para agradar os outros. Não. Você tem que se esforçar para agradar a Deus. E quando que você agrada a Deus? Quando você pratica a palavra. Quando você pratica a palavra. Tá bom? É assim que se estabelece uma casa firme. Acho que o pastor Douglas falou até demais nessa reunião aqui. Nessa nossa live aqui. Mas é importante pôr no coração, depois você assista novamente essa live. Eu quero orar por você. E lembrando, como eu falei no início da live, nós já estamos nos preparando para a igreja voltar. Aliás, não, a igreja vai começar a voltar a funcionar a partir desse domingo. A partir desse domingo, domingo agora foi 10 e domingo vai ser 17. Mas nós vamos funcionar com restrições. Depois eu vou estar falando mais sobre isso, não vou falar agora, mas já fica... Pastor, e qual vai ser os horários? Os horários normais, 8, 14 e 18, mas com restrições. Depois nós vamos passar mais sobre isso. Eu tenho um grupo lá no WhatsApp e no Telegram com os membros, onde eu vou estar passando as informações e para a gente poder tracionar. Pastor, eu sou obrigado a vir? Não, ninguém é obrigado. Só venha se você se sente seguro. Se você não tem a segurança, pastor, não estou muito legal, eu aconselho que você nem venha. Se não tem, porque tudo é por fé. Se não é por fé, é pecado. Entendeu?
Mas para poder frequentar os nossos cultos, máscara, vai ter o distanciamento aqui na nossa igreja, uma poltrona sim, vão ser 3 poltronas não. Vai ser um distanciamento rigoroso. Nós vamos fiscalizar na entrada da igreja. Só vai ficar no recinto, no salão da igreja, no salão da igreja, quem estiver devidamente aparamentado, com máscara no local certo. Ah, pastor, e eu que venho com a minha esposa? Na hora do culto você vai sentar e 3 poltroninhas depois senta o seu marido, 3 poltroninhas depois senta o seu filho. Ah, mas em casa a gente fica todo junto, mas na igreja vai ficar separado por segurança. Por segurança. Nós estamos fazendo a nossa parte. Tá bom? Deixa o pastor orar por você. Guarda essa palavra no teu coração e eu espero que ela edifique a sua vida. Com certeza edifica. A palavra sempre edifica. Fecha os olhos, vamos orar pela família. Pai, no nome de nosso Senhor e Salvador Jesus, eu venho unir a minha fé com a fé de cada pessoa que está aqui comigo nessa live. Meu Deus, eu falei coisas que eu não imaginava que iria falar. O Senhor nos levou para outros textos bíblicos que eu não imaginava que nós iríamos, mas é tudo para a glória, tudo para a edificação do teu nome, Pai. Esse povo é um povo sedento, é um povo que quer mudança, é um povo que deseja a vitória, é um povo, meu Pai, que deseja crescer, amadurecer e deseja ser uma bênção. E eu uno a minha fé com cada um deles. Ajuda-nos, Pai, ajuda-me. Ajuda-me a instruir, ajuda-me a viver, ajuda esse meu irmão a aprender também e também a viver o verbo. Ele tem que se fazer carne, senão as pessoas não verão a glória do unigênito. E tem que ter habitualidade. Pai, no nome de Jesus, eu oro por essa casa, eu oro por essa família, eu oro por esse lar e que o teu poder desça, que o teu poder se manifeste de uma forma poderosa, de uma forma especial nessa família, meu Pai. No coração deste homem, no coração desta mulher, no coração deste filho, desta filha, e que toda ação do mal, e que toda obra do diabo, e que toda ação maligna que tem se levantado contra essa família, essas brigas que estão acontecendo nesse lar, essa frieza, essa rejeição, essa agressividade, essa passividade, é toda obra do mal, espíritos malignos, é para vocês baterem em retirada, é para você soltar a família deste homem, a família desta mulher. Eu exijo, eu ordeno que todo mal, que toda obra do diabo, que toda ação maligna caia por terra, desapareça, vá embora, em nome de Jesus, Pai. Eu abençoo essa família, Pai. Eu abençoo esse casal, que haja paz, que os olhos do entendimento se abram. Meu Deus, e que a plenitude da bênção se manifeste na vida desta família. Eu sei que o Senhor quer manifestar a plenitude da bênção. Meu Deus, mas ajuda esse meu irmão, essa minha irmã a enxergar, a compreender a tua palavra e a viver a tua palavra, para que o Senhor possa se revelar para a tua glória. Amém. Só vai ter glória se o verbo se fizer carne e houver habitualidade. Se o verbo não se fizer carne e não houver habitualidade, não haverá manifestação da glória. E é isso que tem faltado na vida de muitos cristãos. E por consequência disso, a casa é edificada sobre areia. A chuva vai vir, a dificuldade vai vir, o problema vai vir, porque vem. No mundo tereis aflições e a casa vai cair. Isso é uma profecia e a palavra sempre se cumpre. Forte abraço, um beijo no coração de vocês e até a próxima live, no nome de Jesus.